Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Guilherme Favaron, AI Advocate e CMO no GRI Clube. A gente já vai explicar o que é tudo isso aqui. Aqui comigo na bancada, Fábio Câmara, professor de administração da ESPM. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no Mundo. Bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e nos explica o que é o AI Advocate. E o que é o GRI Club? Por favor. Muito legal. Tá? Professor, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma honra. Tá. O GRI Club, ele não é o GRI tão conhecido. Que é o dos relatórios de sustentabilidade. Exatamente. Ele é o Global Real Estate Institute, tá. que nós nos destacamos porque nós somos uma plataforma exclusiva para network e compartilhamento de conhecimento para líderes dos setores de imobiliário e infraestrutura. Então, hoje, nós somos no mundo uma comunidade de 17 mil membros, focadamente C-Level Executives, de mais de 100 países. E nós... louco, é gigante. E a gente é relativamente discreto. Então é que vamos falar provavelmente dos desafios do marketing para ser discreto e ser efetivo, né? Vai ser complicado. Mas a gente, só concluindo o GRI, em termos de serviços, né? A gente, para levar networking e compartilhar conhecimento para essa elite intelectual do mercado imobiliário e de infraestrutura, a gente faz conferências, eventos, né? A gente faz reuniões de clubes, a gente faz comitês temáticos, a gente tem inclusive uma plataforma robusta, que já até saiu no jornal recentemente, que falava sobre o Tinder do mercado imobiliário, porque basicamente isso também que a gente faz, com a inteligência artificial, podemos explorar mais um pouquinho, mas é isso que a gente entrega de valor. O Tinder do mercado imobiliário não é para juntar casais, não, né? Não nesse caso. Na área de real estate, não? Não é o caso. É para fazer o match entre o projeto, entre o financeiro, entre os dois negócios, casar interesses em comum, sem dúvida, para viabilizar novos empreendimentos. O GRI Clube é uma empresa? Ele é uma empresa, dá para dizer dessa forma, né? Nós fomos fundados em Londres, então somos uma empresa britânica, e hoje quem é o CEO global da empresa é um brasileiro. Olha só. Isso, e a base... Lá em Londres, não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Isso, a base da empresa hoje é em Campinas. Eu fui para o GRI há 8 anos atrás, exatamente com o processo de trazer toda a empresa de Londres, fazer o back-office no Brasil. Pelo momento lá, Libra, Real, enfim, outsourcing ali, reduzindo o custo. Então, eu fazia muito essa viagem, então eu trouxe basicamente... Hoje a empresa tem no Brasil mais de 150 funcionários. Olha só, que interessante. E temos escritório na Índia, temos escritório no México, escritório na Inglaterra e no Brasil. Sim. E o que é um AI Advocate? Olha, me pergunta às vezes também, viu? Mas olha, o que eu percebi, né? Eu investigando na organização, a gente lá, como uma empresa como a nossa, muitos prestadores de serviços, não temos muitos recursos senão o ser humano e a máquina e o computador. Isso somos todos o valor que a gente entrega só precisa disso. E quando eu fui investigar, a gente não tem bloqueios de site, a gente não tem bloqueios de... Não, cara, a gente contrata bons colaboradores e espera que ele faça o melhor dele, né? Então, a gente contrata alguém melhor que a gente, né? Essa é a expectativa. Então, a gente não bloqueia nada. E nesse não bloquear nada, eu fui investigar, e nós hoje temos mais de 25 ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas na organização. Então, desde o departamento de vídeo, o departamento de design, que são os mais elementares, mas também o parte do time de conteúdo, nós temos um grupo de jornalistas, nós temos o time de pré-vendas, temos times de produção. Hoje, só no meu time, são 40 pessoas e muitas dessas ferramentas são utilizadas. E aí, como advocate, eu faço o quê? Eu não só estimulo a usar a ferramenta certa, mas do jeito certo, dentro das políticas da organização, respeitando a confidencialidade da informação. Então, esse conjunto de coisas, eu zelo por esse conjunto de informações, conjunto de uso, práticas, dentro da inteligência artificial, dentro da organização. Sim. Você usa inteligência artificial para isso? Muito. O matchmaking, quando O que é matchmaking em português? Só para... Puxa, a gente usa em inglês também. Matchmaking é fazer o encaixe entre as partes interessadas. O Tinder é o match. O match também é em inglês. Eu nunca usei Tinder, mas eu ouvi falar que quando põe pro lado dá match. Sim. Eu ouvi falar, eu nunca usei. Sim, eu já usei.
Eu nunca vi. Mas vamos lá. E aí, esse match, a nossa plataforma também com inteligência artificial faz o match desses 17 mil caras globalmente. Sim. Então a gente facilita E muito. ele entra com que tipo de pergunta, por exemplo, no GRI Clube? Essa resposta ela pode ser simples, mas ela pode ser super complexa. Vamos no simples primeiro. Vamos no simples. O simples eu preciso saber um conjunto de informações, mas assim, eu começo a segmentar a minha base de interesses, né, baseado no país que ele atua, no asset, no ativo que ele atua. Eu começo a analisar qual tipo de, o que ele está buscando, qual é o momento, por exemplo. Tem uma empresa que quer... Na Índia, por exemplo. Na Índia, ele pode estar buscando agora um advogado, ou ele pode estar buscando agora um fundo de investimento da Arábia. E essa informação ele imputa para a gente. Nós temos, naturalmente, um conjunto de pessoas que têm esse contato próximo, afinal de contas, esse público exige esse contato pessoal, por mais que a tecnologia ela esteja muito intensa no backstage, mas o contato pessoal é fundamental. Não consigo eliminar e talvez nem queira. Sim. Então, essas informações são imputadas, e aí o meu algoritmo roda e pipoca para mim, pop-up, né? Um pop assim para mim. Sim, cara, esses caras funcionam. E pipoca, inclusive na própria plataforma para ele mesmo. Cara, então conhecer essa pessoa. Ele pode dizer, essa pessoa que você pode ter interesse vai participar desse encontro que vai acontecer na sua região. Então, tudo isso, nossas plataformas. Olha, esse conteúdo que saiu pessoas que do seu interesse pode ser do seu interesse também. Então, esse conjunto de informações torna muito mais a experiência do cara lá personalizada, baseado nessa coleta de informações e inteligência artificial. E o que ele está buscando? O nosso indiano, no caso. Cara, na verdade, depende muito, né? A gente organiza o mundo em 5 grandes divisões. Primeiro, a Índia, que ela é uma natureza. Sim. A Europa trata de um outro jeito. A América Latina, sem Brasil e a infraestrutura. A gente separa em 5 partes. Tá. Cada uma dessas partes, eles buscam coisas muito diferentes, né? A Índia, por exemplo, que foi a sua pergunta, ele está no momento de, cara, ele está no momento de ampla expansão. Ele está no momento que está capturando dinheiro, capturando projeto, está todo mundo fervendo lá. Tem as questões geopolíticas lá, que a gente também monitora, fica bastante em cima disso, mas eles estão um fervilhão enorme da economia lá. Tanto é que o nosso clube está sendo muito demandado lá porque a gente faz essas pontes, né? Sim. Então a Índia está funcionando. A Europa é um caso mais conservadora. Tem umas particularidades da França, particularidades da Itália, da Alemanha. Então eles exigem estão menos, vamos dizer assim, menos agitados dessa direção. Então a gente modula a entrega de valor em função do que eles estão demandando nesse momento. Então você está usando, eu não sei se eu entendi até agora, mas você está usando inteligência artificial para entregar informações importantes para empresários. Posso te dar um exemplo? Pode, deve. Besta, por assim? favor. Não. Quando você... Bom, ainda bem que o celular está desligado ali, né? Quero comprar um tênis, senão meu celular vai daqui a pouco mostrar um tênis para mim, né? Mas sim. Ele está ouvindo tudo que ele está falando ali. Quero comprar um tênis. Digita lá, o tênis Nike X no Amazon. Aí ele já sabe, eu tenho certeza que se você for no site, vai aparecer aquilo ali. Sim. Aquilo ali é simplesmente uma técnica de remarketing baseada na sua search. A gente faz a mesma coisa, só que baseado em informações que nós coletamos. Ou seja, eu ofereço para ele exatamente... olha, se eu sei que ele gosta, se eu falo assim, olha, eu sou um developer, eu sou o presidente do BRV, Rubens Menin, participa com a gente lá, por exemplo. Eu sou, cara, o Rubens Menin, quem ele vai querer ver? Cara, ele quer ver áreas, ele quer ver investimentos, ele vai querer ver novos projetos, ele vai querer possibilidades de parceria, ele vai ver órgãos financiadores, ele vai querer ver essas coisas, ele não vai querer ver um outro cara, enfim, diferente disso. Então, o que eu ofereço para ele? Eu ofereço essas coisas. Então, eu ofereço isso em termos de networking, ofereço isso aqui em termos de conteúdo, ofereço isso para ele em termos de eventos, ofereço isso para ele em termos de insights, baseado nesse conjunto de coisas. E eu produzo algo que ele queira, baseado, inclusive... Consumir, ele precisa dessa informação. Disso que ele quer consumir, essa informação e esse tipo de pessoa. E Sim. Quem produz, inclusive, intelectualmente todo esse conteúdo, eu tenho um time de jornalistas, obviamente, que roda globalmente, tudo baseado em Campinas, porém... A construção desse conhecimento ela é global também, como os próprios membros constroem isso, baseado nas conversas que eles têm. Sim. Então, ou seja, é uma rede que se alimenta. E ela é única. Guilherme, conta como a inteligência artificial entrou nos processos de vocês e para onde é que ela está indo? Para onde vocês Como estão? que ela entrou? Olha, ela começou certamente logo em 2022, quando o OpenAI lançou aquilo ali.
Mas ela começou um pouco antes. Assim, hoje em dia, baseado nos estudos, a gente sabe que aquela inteligência artificial generativa que a gente fala, ela é um tipo de inteligência artificial que, cara, ela é muito, muito distante e muito aquém do que a gente de fato pratica. O que a gente pratica é um outro tipo de inteligência que a gente fala fraca, que é o que já consigo fazer, que a gente faz há algum tempo. E não só a gente, a iFood faz bastante tempo, o Quinto Andar faz bastante tempo, muita gente faz bastante tempo, que é o quê? Eu já consolido um conjunto de informações no database, por exemplo, deixa eu te explicar, dou um exemplo. A gente tem hoje nossos membros globais. Alguns desses membros pagam, outros membros não pagam, em função, enfim, dos vários critérios que a gente tem. Desses membros que pagam, existem uns conjuntos de pessoas que renovam, tem um conjunto de pessoas que não renovam. Essas pessoas que renovam, quais são as características das pessoas que renovam? Quais são as características que não renovam? Baseado nessas informações, eu consigo prever quem vai renovar ou não uma membership, baseado no uso dela. Isso eu consigo fazer já. Isso eu faço há muito tempo. E eu não Você sabe antes de mim se eu vou renovar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente antecipa essa informação. Então a gente sabe dizer quais... Cara, esse cara está com este tipo de comportamento de forma que vai combinar. Isso aí a gente usa... Aí se eu não for renovar, você faz alguma ação para eu renovar? Exatamente. É por isso que eu uso essa informação. Perfeito. Sim. Uma vez que eu antecipo esse dado, eu falei, cara, eu preciso de uma intervenção urgente aqui, antes de forma que não vai renovar. E que tipo de intervenção, por exemplo? Aí eu vou fazer usualmente a gente tem cada conta, né? Tem como se fosse um gerente de banco, né? Um gerente de relacionamento que se conecta ao cara e fala, cara, o que eu posso fazer para funcionar melhor? Por que não tá bom? Por que tá bom? Enfim, esse diálogo é constante. Sim. Então, baseado nisso, a gente oferece o nosso valor. Eventualmente, a gente deixou de valer valor para ele. Tudo bem. Sim. Mas no caso da gente continuar valor, cara, a gente continua... O cara fala para você, eu tô procurando investimento. É isso. Exatamente. Eu tenho um projeto X, eu quero investidores, por exemplo. Exatamente. Tá. E vocês fornecem. A gente reorganiza a nossa dinâmica ao longo da membership dele, cara, que a gente vai entregar esse valor para ele. A gente faz esse match. Sim. Exatamente. E pelo que você está contando, essas mudanças recentes têm impactado bastante o negócio. Muito. E qual é a importância da educação? Seja educação de formação, continuada? Professor Fábio, assim, existe... Eu como entusiasta da área, como entusiasta da educação, eu percebo que eu contrato muitas pessoas, né? No processo pelo qual eu trouxe o nosso negócio da Europa para o Brasil, alguns anos atrás, eu contratei muitas pessoas, eu fiz mais de 1000 entrevistas, contratei muita gente, eu entrava, enfim. O que acontece? A pessoa que chega com boa formação, a pessoa que chega com boa qualificação, ela parte de um outro patamar. Ela sai de uma competição, ela tem muito mais facilidade para entender, para compreender, para aplicar, para realizar e para evoluir. Não tem comparação, não é... Infelizmente, a gente sofre um mal hoje em dia em que os influencers falam que não precisa, eu não me formei, eu estou com um iate aqui que eu comprei, com o meu Bitcoin. De ver essas coisas, é um absurdo essas coisas, é até criminoso devia ser. E a gente vê muita informação, né? É muito fácil acessar a informação. Se você digita no Google, se você entra no chat GPT, poxa, parece que eu sou especialista no assunto. Mas é um plano absurdo isso, que a inteligência artificial ela veio somar, ela não veio substituir, nem veio ignorar, substituir o humano, ela vem somar, ela é uma ferramenta. Então, independente de se tem IA, se não tem IA, a formação, ela é a chave para você tirar proveito disso. E último detalhe, assim, em termos de formação, a pessoa que consegue explorar a inteligência artificial é quem sabe fazer pergunta, não é quem sabe ler resposta. Se o cara não sabe fazer pergunta, é o cara que não sabe usar a inteligência artificial. Não adianta falar, não, mas eu sei usar o ChatGPT. Se você não sabe fazer pergunta, você não sabe. Tem que ter repertório, né? Exato. E pergunta vem a partir de onde? Do repertório. Da leitura, da conversa, poxa, professores inteligentes intelectuais como vocês. Cara, é isso que agrega pro cara. Não é ver o Instagram com o feed roda pra cima. Não funciona assim. A vida real é diferente, né? E você trouxe para cá quando para o Brasil? Nós viemos para o Brasil efetivamente em 2012. Começamos em 2012, os primeiros movimentos aqui no Brasil, mas efetivamente a gente trouxe todo o mercado, a nossa empresa para cá em 2015. Perfeito.
E faz tudo em inglês? Tudo em inglês. Tudo em A inglês. gente tem 3 línguas oficiais, Tá? inglês, espanhol e o português. Porém, a gente também, para a região local, por exemplo, Alemanha, a gente usa o alemão 100%, França 100% francês, italiano. Basicamente, essas línguas que a gente usa de diferente. Mas, Dependendo do membro do clube. dependendo das sócio. ações que nós fazemos Se chama de sócio, se chama Membros. de membros, tá? das ações que nós fazemos na Europa, quando é na Alemanha, a gente faz em alemão. A não ser que Sim. seja alguma ação pan-europeia, a gente faz em inglês. Sim, Mas é bem local. sim, sim. E quem faz isso? A máquina faz essa tradução? Não? Pessoa. Não, na verdade a máquina ajuda muito, Sim. acelera muito. Mas eu sempre tenho um nativo fazendo a validação dessa informação. O que acontece? Em vez de eu ter 5 nativos fazendo essa tradução diária regularmente, consigo ter 3 hoje em dia, com a máquina acelerando. Sim, eles jogam no Jogam, tradutor cara, e e aí tal, eu- mas o cara precisa Lógico. ler. Isso, tem gente da Inglaterra, que inclusive moram no Brasil, Aham. moram aqui e trabalham, são na minha equipe, por exemplo, cara, são pessoas que toda a produção de inglês, a gente conversa em inglês, tudo bem, mas, cara, nada como um jornalista nativo em inglês, Sim, não adianta. sim, Substitui isso. O IA não vai substituir isso tão cedo. sim, sim. E a ferramenta também ajuda a identificar oportunidades de negócios em outros estados, outros locais? A gente, esse nível de granularidade, a gente ainda não conseguiu avançar. A gente tem uma grande oportunidade ainda num nível maior. Então, a gente ainda está conseguindo consolidar esse tipo de entrega de valor. Mas a ideia é que a gente consiga granularizar, sim, para chegar a pequenos incorporadores, que não fazem hoje parte do escopo do GRI, como ele foi concebido. A gente lida com muitas empresas muito grandes. Então, no Brasil, por exemplo, a Pacaembu, a CBRE, são empresas muito grandes. A Cirela, a Tecnisa, são empresas muito grandes. Que interessante. São pessoas que o presidente das empresas estão sentados com a gente sempre. Ele está sentado com você. Senta com a gente nos eventos, ele senta com a gente, bate Sim. papo com a gente lá. E nossos eventos, até que eu não falei sobre isso, até peço desculpa, a gente não tem palestra, a gente não tem... Esse cara, de verdade, ele não está lá para aprender nada. Ele está lá aprender. Ele vai lá para Harvard aprender, ele não vai aprender aqui. Ele está lá, ele senta numa mesa aberta, sem palestra, sem ninguém anotando, para ele falar abertamente com os pares dele, no fim das contas. Porque se a Cirela vai bem, se a Tecnisa vai bem, cara, o mercado vai bem. Então, no fim, a gente está num outro nível de discussão. A gente está falando de concorrente, eu vou vender mais. Não é essa conversa. Então, esses caras, eles sentam numa mesa, muito, muito abertamente, e falam sobre suas dificuldades, sobre suas oportunidades, dividem coisas, muito mais do que a gente parece fora do mercado, a gente acha, não, concorrente não é assim. Então, nosso evento proporciona esse tipo de ambiente para esses caras trocarem. Não, então, nos eventos de vocês não tem coffee break? Tem coffee break. Não tem palestra? É um grande coffee break, vamos dizer assim. É Não, um mas grande coffee break. É só o coffee break. ele é Você só o já- coffee break. É basicamente isso. Mas a gente até tem um formato de mesa redonda. Exatamente. A gente está agora fazendo uma série com os candidatos à prefeitura de São Paulo, por exemplo. A gente está trazendo cada um deles e sentando com os nossos membros. Eles sentam numa mesa, conversa com eles abertamente, sem câmera, sem jornalista para ficar apontando o dedo. Sim, Cara, senta abertamente. Cara, é isso. Acabou de receber a Tabata Amaral lá agora, semana passada. sim. Hoje estamos com mais um, que agora não sei quem é. É assim que a gente, cara, é esse ambiente que fomenta, de fato, um papo aberto e relativamente franco, né, entre eles, e dentro do limite, obviamente, né? Uhum. É isso que a gente consegue propiciar. E o evento dura o dia inteiro? Quanto tempo Depende, dura? tem evento de 1 hora, Tem evento de 1 hora, mas Tem evento- presencial. tem presencial, tem online, tem várias coisas, né? A gente tem evento, olha, falando assim na dinâmica nossa, a gente tem um evento de 2 dias. Tá? A gente tem Onde? presencial, Onde, por Brasil, exemplo? por exemplo, tem um forte no Brasil, tem um É, em Nova em York, São Paulo? Em Nova York. tem São em Nova Paulo. York, tem um em Paris, muito bom, assim, nenhum é ruim, obviamente, né? Mas assim, muito forte, que é o nosso maior evento em Paris. Quem vai em Paris? Quem vai A para Paris? Europa, os indianos vão? Vão indianos, vão europeus e americanos, especialmente brasileiros, alguns poucos, né? Sim. A gente tem um grande evento que a gente faz nos Alpes Suíços também, em janeiro que a gente faz, que a gente, que aí o Só nosso... lugar ruim, né? É muito ruim, né? É um desgaste, E É um aí- desgaste ter que ir para os Alpes É, Suíços, né? e nesse dos Alpes é no inverno, né? Então eles vão lá, mas levam famílias também. Sim. Então é uma relação diferente que eles constroem ao longo dos anos. São pessoas que eles cobram da gente fazer esse evento. Quero ir lá, entendeu? Eles cobram da gente isso, até é legal Sim. de ver, porque
Eles acabam criando relações realmente significativas uns com os outros lá, que viabilizam muito mais do que negócios, eles passam como família, né? Eles interagem muito mais. A esposa de um interage com a esposa do outro, cara. Se a esposa, quando resolver alguma coisa, você esquece, ela manda, né? Enfim. Sim. E é assim que funciona lá as coisas. Enfim, mas em termos de dinâmica, tem É um esse... mundo novo para mim, isso Puxa. exato. É gostoso, né? Quando é mundo novo, às vezes. Né? Não, eu adoro aprender coisas novas. E a gente tem papos de 1 hora, às vezes. Papo, cara, aconteceu um negócio, né? Teve recentemente um problema num banco europeu, americano, que quebrou e fugiu agora. Lá no Palo Alto, lá no Foi Silício, aquele banco, e ele é combinando. Cara, no dia seguinte a gente trouxe uma presidente de banco para falar, cara, com nossos membros. Cara, o que está acontecendo aí? Aí, globalmente, a gente conectou todo mundo, o pessoal conversou. Sim. Então, a gente faz isso online, por exemplo. Ou isso foi online. Aí, isso foi uma emergência. Exatamente. Sim, então, a gente faz presencial E online. eles buscam vocês, então, como fonte de informações. Como fonte de É uma informações. espécie de Bloomberg, assim. Posso dizer que sim. Posso dizer que sim. Eles sabem que a gente viabiliza muito rápido esse tipo de solução, e entre eles também, porque aí a gente abre sempre espaço para eles falarem entre si. Sim. Porque eles falam, cara, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Então, sempre tem espaço para eles adicionarem valor uns aos outros, assim. Então, isso funciona bem legal. Guilherme, como é que você vê o futuro? Isso aqui, como vai evoluir? Você me parece que já está meio que no futuro. Não diria dessa forma. Assim, ó, o que a gente Muito vê... interessante esse formato. A gente está, assim, por mais que eu estou te falando, a gente descreve eventos, né? Mas, na verdade, o que a gente está fugindo não, a gente está percebendo que o nosso membro, ele não... A evento é uma das ferramentas. Sim. O que a gente tem que entregar para eles a gente tem buscado caminhos de usar o engajamento contínuo multicanal. Então, o que eu faço, né? Hoje o que eu estou usando, né? Assim, eu tenho 4 grandes frentes de trabalho olhando para o futuro. Eu tenho primeiro usado IA, né? Para fazer, tanto para análise de dados e personalização. Isso definitivamente a gente está usando bastante. Outra, o foco que a gente tem bastante foco em ESG e sustentabilidade. A gente também dá muito espaço para isso ser tratado dentro do clube. A gente tem um comitê. E há interesse? Há interesse. E assim, a gente como crítico, cara, mas será que esses caras querem só fingir que é aquele ESG lá, greenwash que fala, né? Sim, cara, é o que fala. Não, mas a gente, cara, ou não é, né? A gente também não tem tempo a perder. E eles também não têm tempo a perder. Então, Sim. Ali com a gente, eles não precisam ficar floreando, dando... Fazendo cena, não. Exato, não precisa, exatamente. Não precisa. E eles querem falar sobre isso. Querem, em muitos casos querem. Lógico, não vou dizer que é unanimidade, mas muitos querem sim. Então, é de fato presente em muitas empresas. Sim. Então, tem isso sim no mercado imobiliário mundial, sim. E infraestrutura. Outra coisa que a gente percebe muito é essa integração, o virtual e o presencial. Isso, cara, veio para ficar. A pandemia aconteceu, trouxe o online forte, arrefeceu, mas o online, ele entrega um valor diferente. Não tem o que falar. A velocidade, a disponibilidade, a facilidade, a dinâmica. Cara, o online é muito prático. A pessoa que vai assistir esse papo aqui vai ser online. É muito prático. Vai assistir a hora que ela quiser, o dia que ela quiser. Enfim. E aí, uma coisa que a gente também tem investido é uma ênfase na comunidade, especialmente de nicho, né? Em networking, que é bastante direcionado. Então, ou seja, existem experiências que a gente está proporcionando para conjuntos de membros que permite com que eles, lógico, baseado nos seus interesses em comuns, pratiquem golfe junto, pratiquem esporte juntos, levamos o pessoal para assistir lá na Arena da Bahia, lá, o Paul McCartney, fomos um grupo lá assistir lá, bater um papo já com o governador, já assistiu já o show. Então a gente faz esse tipo de coisa baseado nos interesses em comuns que eles têm também, extra o hardcore do mercado, real estate, do infraestrutura. E a gente fomenta, no fim, o networking, não apenas baseado no, cara, você quer isso, você quer aquilo, faz isso. Não, cara, tem coisas que o mercado de real estate, infraestrutura, é um mercado muito longo. Assim, ele não os projetos são longos, às vezes são anos. Cara, eles têm que se conhecer. Aí um ponto de vista para outro. Enfim, aí vai. Então é uma nutrição desse relacionamento que a gente vai
trazendo as pessoas juntas. E tem uma integração com a política também, pelo que eu estou vendo. Esse Existe. é um valor que você oferece. Certamente. A gente O oferece, governador da Bahia, Tabata Amaral. isso, com certeza, a gente oferece isso sim. Sim, O governo federal, inclusive, também. Sim. Independente de qual bandeira que esteja lá, a gente precisa manter esse diálogo aberto com eles. E para eles é interessante para eles também ouvir a elite do mercado imobiliário e infraestrutura nacional, no caso, ou até global, enfim. Eles também querem isso. A gente fez isso nos Estados Unidos, a gente fez isso na Europa, a gente faz isso muito em Paris. Paris é um ar em ebulição aquilo ali. Barcelona. Paris, eu não sei, francês gosta de problema, gosta de conversar, viu? O francês, eles gostam, eles são muito calorosos, assim. Sim. Mas assim, de fato, teve uma legislação lá que foi atualizada, relacionado a aluguéis, então teve uma atualização lá e isso atrapalhou muitos investimentos internacionais para a França, especialmente Paris. Então teve muitas discussões nesse sentido. A gente sempre está antenado para incorporar essas discussões ali no dia a dia nosso. E atender esse pessoal, né? Guilherme, muito obrigado. Esse papo foi particularmente fascinante. Que legal. Eu aprendi muito. Sim, muito bom. E você vai ter que voltar mais vezes. Poxa, tá? vai ser um prazer. Ok, Adorei. muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.